Tá? Só me avisa depois, Ana Luísa, lá de repente no WhatsApp, coloca o teu e-mail, que daí eu te adiciono lá também. Eu acho assim muito legal, principalmente quem está fazendo pela primeira vez, assistir as duas aulas. Tanto a da extra, quanto a da regular. E assistir ao vivo é muito melhor do que assistir depois. Normalmente assistir essas aulas não ao vivo, elas são bastante chatas, não é mais difícil, tá? Pode ver pelos vídeos que a gente vê no YouTube aí, 10 minutos já parece um tempo muito comprido. Vamos a cálculo 1, sem mais delongas. O que nós vamos ver vão ser esses 6 capítulos aqui. Antes do cálculo, que são funções, limites e continuidades, que você não sabe funções, não sabe limites, derivada, que não sabe limite, não sabe derivada, tópicos, né, de derivadas, aplicações de derivadas e integração. Isso é tão cumulativo que para o sujeito saber o último, ele tem que saber tudo isso aqui. Então, no exame, se só pedir esse último, está pedindo quase tudo. Na verdade, se pedir esses 2 últimos aqui, pediu tudo. Bom, esse é o nosso plano de ensino, é ver o conteúdo clássico de cálculo 1, porque o cálculo 1 ele é aplicado em toda a engenharia. Ninguém está aprendendo coisa aqui por aprender. O que se vê em cálculo 1 na engenharia de petróleo da UDESC é igual ao que se vê em cálculo 1 em outra engenharia da UDESC, que é igual a da UFSC, que é igual a de qualquer lugar do mundo. Tá? Tanto que esse é um livro que nós vamos usar de nível internacional. Né? Não fomos nós que inventamos o conteúdo, é um conteúdo clássico. E se ele é clássico, ele tem alguma razão de ser clássico, porque tudo que está ali vai ser usado. Então, vamos iniciar o nosso conteúdo de hoje, que é o capítulo 0 do livro do Anton. Bom, passado essa parte inicial, né, vamos à nossa disciplina. Qualquer coisa, vocês vão alertando que a gente vai corrigindo. Né? Capítulo 0, antes do cálculo, né, nós vamos ter que começar a ver funções. Né? Eu vou perguntar para a Mariana, já que foi a primeira a se manifestar. Mariana, não é castigo, não é castigo, tá? Tá bom. O que vem à cabeça quando a gente fala em funções? O que é uma função? Algo que vai se transformar em gráfico, tanto de primeiro e segundo grau? Tá perfeito. É algo que pode ser representado em forma gráfica? Sim. Era isso que eu queria saber. Só uma pistinha assim. Giovana, você consegue dar uma luz? O que te lembra uma função? Não o que é, o que te lembra uma função? Algo que tem uma dependência entre os Perfeito! Algo que tem uma dependência. Perfeito. Me responderam tudo já. Então, eu só vou adicionar um pouquinho. Né? Função, ela é uma regra. Né? E a variável de saída depende do que você joga na entrada. Então, se eu fosse desenhar a função aqui como uma caixinha preta, vermelha no caso, né, eu jogo um número nela, que eu vou chamar de x, a função transforma o x, né, por isso que chama de f de x, e daí não sai mais o x, sai um y. Então, função ela tem uma variável dependente e uma independente. Por isso que a Giovana falou algo que tem uma dependência. Claro, o y depende do x. A gente representa assim, y igual a uma função de x. Essa é a variável que depende de x. E x é leve, livre, solto. Tá? X é qualquer coisa. Não é bem assim, mas por enquanto é. Então, função é uma transformação que você faz sobre o número. Claro que as funções, elas podem depender de um número só,
como ela pode depender, elas podem depender de 2, de 3, de 1 milhão de números. Tá? Não. Mas em cálculo 1, para nossa sorte, a função só vai depender de x, né, que vai ser a variável de entrada, e vai ter a variável dependente de saída, que é y. Tudo x para y vai ser no 2D. E aí fica fácil em 2D de fazer um gráfico, né? A função dá para fazer um gráfico, né? Aqui nós temos todos os pontos x e y, x e f de x. Aqui a função pode ser representada de forma gráfica. De forma que eu jogo x na função, né, e descubro o y correspondente. Agora, nem todo gráfico é função. Toda função pode ser representada numa forma gráfica, mas nem todo gráfico é uma função. Representa uma função. Este aqui não representa uma função, porque se você jogar esse x aqui, você não sabe se você vem para esse y ou para esse. Então, a regra não está clara. Uma função é uma regra clara. Você jogou o x, ele tem que saber para qual y ele vai. Ele não pode ficar indeciso. Então, o círculo, né, se eu fosse... vou desenhar aqui o plano XY. Não é uma função. Não pode. Na verdade, os círculos são duas funções. Tem a função de cima e a função de baixo. A de cima é, se o círculo tiver, eu vou colocar raio A, né, ela é dada, essa função superior, por raiz quadrada de A quadrado menos X quadrado. E a função de baixo, ela é dada por y igual a menos raiz quadrada de A quadrado menos X ao quadrado. Então, a função, no que eu jogar o valor de x, ela tem que saber que vai para esse y, por exemplo, ou vai para o de baixo. Mas depende se é y1 ou se é y2. Então, eu só posso representar um círculo com duas funções. Com uma só não tem jeito. Daí você vai dizer, mas lá hoje não é mais segundo grau, é ensino médio. Eu aprendi isso aqui, ó, x quadrado mais y quadrado igual a raio ao quadrado. Só que isso aqui não é uma função explícita. No que eu isolar o y, eu vou descobrir que y é igual a mais ou menos raiz quadrada de r quadrado menos x quadrado. O mais para uma função. Então, isso aqui são duas funções. São duas funções. Tá? Porque tem o mais ou menos. Quanto que é raiz de 4? Não é 2. Pode ser mais ou menos 2. Porque qual é um dos dois elevado ao quadrado dá 4. Essas minúcias matemáticas é que a gente vai ter que desenvolver devagarinho. Mas resumindo tudo, o que é função? Função é uma regra que é alimentada por um número, aplica a regra e devolve outro número. Isso é função, é uma transformação feita sobre o número. Por enquanto, função é só isso, tá? E não vai mudar muito disso em cálculo 1. As funções não vai ser tão comum, mas elas podem ser dadas em forma de tabela. Isso aqui é uma tabela. Então, eu sei que f de 0 é 3, f de 1 é 4, f de 2 é menos 1, f de 3 é 6. O problema é que eu não sei quanto que é f de 1,5. A tabela não é uma forma legal de se criar uma função, pelo menos não para cálculo 1. Agora, este tipo de função, que é uma função contínua, é muito mais legal. Aqui você joga qualquer x e descobre qual que é y correspondente. Para quem pensar um pouquinho mais longe, vai saber até que isso aqui é uma parábola, né? Porque é um x ao quadrado.
quando nós estávamos lá na terceira, quarta série do ensino fundamental, nós tínhamos que decorar a tabuada. Muitos nem sabíamos o que direito, né? Mas tinha que decorar. Aqui nós vamos ter que saber os dois, o que representa e vamos ter que decorar algumas coisas também. Esses gráficos que eu estou mostrando aqui têm que ser decorados. O primeiro é muito fácil. Y igual a x. Só poderia ser essa reta de 45 graus. Quando x vale 2, né? Obviamente, y vale 2. Y igual a x. Vai ser essa reta de 45 graus. Outro que... Até já sabiam de cor. Até já sabiam. Outro que vocês já sabiam de cor é esse aqui, ó. Y igual a x ao quadrado. Certeza que sabiam de cor. É uma parábola e claro que vai passar pelo 0 e 0, porque quando x é 0, y é 0, né, a parábola tem boquinha para cima, né? Se fosse menos x quadrado, ela teria boquinha para baixo. Da mesma maneira, se você fosse fazer y igual a menos x, eu vou fazer com menos também, né? Y igual a menos x, não é difícil de verificar que daria essa reta aqui. Y igual a menos x quadrado, daria essa parábola aqui. Tranquilinho. Y igual, mas eu nem vou me preocupar com menos já, tá? O que precisa decorar é só y igual a x, y igual a x quadrado, y igual a x ao cubo. Y igual a x ao cubo seria uma parábola quase igual, tá? Contudo, o y é negativo, porque todo número negativo elevado ao cubo continua sendo um número ao cubo negativo, né? Então, a única coisa que ao invés de continuar para lá, continua para baixo. Ficou fácil, né? Aqui, basicamente, é x elevado num expoente par, e aqui é x elevado num ímpar. Só para saber o jeitão da função. Agora vem umas... Tudo para cima aqui foi fácil, agora vem as medianas. Né? Y igual a 1 sobre x. Não é lá tão difícil, porque quando x é grande, y é pequeno. Quando x é pequeno, y é grande. Então, isso aqui faz muito sentido. E quando x é negativo, isso aqui também faz todo o sentido do mundo. Então, isso aqui até que foi fácil. Y igual a raiz de x não é difícil, porque isto daqui é a mesma coisa que y ao quadrado igual a x. É a mesma coisa. Y ao quadrado igual a x é esse gráfico aqui. É uma parábola, só que em vez de no y, está no x. E não tem essa parte de baixo, tá? Porque eu só estou trabalhando com os x positivos. Tá? E raiz quadrada de um número positivo dá um número positivo. Para eu representar a parte de baixo, eu teria que representar dessa forma aqui. Aqui sim. Só que daqui para lá, na verdade, tem duas funções. É y igual a mais ou menos raiz de x. Aí sim, daí tem a parte de cima e a parte de baixo. Mas y igual a mais raiz de x é só essa parte preta. Y igual a raiz cúbica de x também é fácil. É a mesma coisa que y ao cubo igual a x, né? Como tem a raiz cúbica de número negativo, né? Fica muito parecido com aquele lá de cima, só que em x e não em y. Meus caros, isso aqui tem que ser decorado. Ana Borges, Lucas Koneski, Brenda Carvalho. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, vamos adiante. O módulo é uma função fácil também. Ele foi colocado separado aqui. Ele é fácil porque ele é um pouco diferente. O que é o módulo se não é forçar a barra para o número ser positivo? Então, a única propriedade mesmo que eu tenho que saber de cor é essa aqui, ó. Deixe ele positivo, não importa o que ele seja.
O resto depois é fácil. Ó. O módulo do produto é igual ao produto dos módulos. O módulo da divisão é igual à divisão dos módulos, claro que considerando que o de baixo seja diferente de zero. Isso é óbvio. Né? Esse último, talvez que eu tenha que pensar um pouco mais, mas também não é difícil. Né? O módulo da soma sempre é menor ou igual à soma dos módulos. Quer ver? Vamos fazer assim, ó. 3 mais 2 negativo. Ele vai ser menor ou igual ao módulo de 3 mais o módulo de menos 2. Então, isso aqui vai dar 3 menos 2, que vai dar módulo de 1. Sempre vai ser menor ou igual ao módulo de 3 mais o módulo de menos 2. 1 menor ou igual a 3 mais 2, que vai dar 5. Tá? Por isso que essa regra aqui se aplica. Né? Porque se um desses dois números forem negativos, ele vai ser menor. Se eles forem positivos, vai ser iguais. E se ambos forem negativos, também vão ser iguais. Bom, y igual a x é um gráfico que viria reto para cá. Corre que é módulo de x, então força ele a ser positivo. É um v. Y igual a módulo de x. Tranquilinho. Não é difícil. Tá? Agora que as coisas começam a apertar um pouco mais, não muito. As funções, elas podem ser definidas por partes. Como é que eu vou fazer um gráfico desse aqui sem definir por partes? Não tem como. Né? Então, eu digo que a minha função, ela é 0. Vejam que ela é 0 até x igual a 1. Ela é 0. É isso que eu estou dizendo aqui. Ó. Ela vale 0 até enquanto x for menor ou igual a menos 1. Né? Menos 1. Agora, de 1 aberto, vou fazer aqui com outra cor, de 1 aberto, quer dizer que não inclui o 1. Aberto é porque não tem o igualzinho aqui, ó. Até 1 aberto, daqui, aqui já estava aberto, ó. De 1 aberto até 1 aberto, ela é um semicírculo de raio 1. E acima de 1, inclusive 1, então estou contando esse cara aqui, ela vale y igual a x. Para baixo não vale y igual a x, só a partir daqui. Então, eu defini a função por partes e eu limitei as partes aqui no x. Tranquilo. Não é difícil também. Vamos adentrar um pouco mais as funções definindo o que é domínio e imagem. Se a função é uma regra, ela é uma transformação sobre o x, será que a função pode transformar todo e qualquer x? Não é bem assim. Não é bem assim. Por exemplo, se a função for y igual a 1 dividido por x, eu sei que x igual a 0 não pode ser transformado. Se a função for y igual a raiz de x, eu sei que x negativo não pode ser transformado. Não posso aplicar a regra. Então, eu chamo de domínio os valores de x que a função tem habilidade de transformar. Aqueles que a função não consegue transformar, ela não domina. Logo, não pertencem ao domínio da função. E imagem é a saída que a função calculou. A imagem ela está linkada ao domínio, porque eu só tenho imagem daquilo que eu transformei. Aquilo que eu não transformei, eu não tenho imagem alguma.
Cabe ainda um exemplinho aqui antes de nós passarmos lá para as funções injetoras, sobrejetoras. Eu vou imaginar um balãozinho aqui de domínio e um balãozinho aqui de imagem. Eu vou fazer dois balãozinhos aqui. A função que vai jogar daqui para cá é raiz de x. Qual que é o domínio dessa função raiz de x? X maior do que zero. Esse é o domínio, maior ou igual. Qual que é a imagem? Que são os valores da função depois de transformados. Bom, se eu vou fazer raiz de x, os x são positivos. A imagem vão ser os y maiores ou iguais a zero. Tá, então já ficou bem claro o que é domínio e imagem. Vamos fazer só mais um. Vamos fazer y igual a raiz de x menos 2. Qual que é o domínio? O domínio é x maior ou igual a 2. Depois de transformado, eu vou fazer raiz de x menos 2, eu vou ter uma imagem. Qual que é a imagem? Vai ser y maior ou igual a 0, porque se eu jogar números iguais a 2 ou maiores, eu vou ter aqui como resultado o número 0 ou maior, e a raiz de 0 ou maior vai dar um y 0 ou maior. Bom, esses balãozinhos, eles são interessantes principalmente para aprender o que é a função injetora. Função injetora é aquela onde cada x tem um y só para ela. É injetora. Ó. Cada x tem um y só para ela. Existem funções, por exemplo, essa daqui, ó, em que 2x tem o mesmo y. Daí ela não é injetora. Por exemplo, y igual a x ao quadrado. Quando eu vejo, eu posso ver isso no próprio gráfico. Se eu fizer 3 ao quadrado, vai dar 9. E se eu fizer menos 3 ao quadrado, vai dar 9 também. Essa é uma função que não é de 1 para 1. Né? 2x podem dar o mesmo y. Não é mais injetora. A injetora ela é importante, principalmente se eu quero fazer o caminho inverso. Né? Essa aqui, o cara vai ficar indeciso, você vai para lá ou para cá. Ela não tem inversa. Agora, a injetora é fácil. Venho daqui para cá para fazer o caminho inverso, não tem indecisão. Volta pro mesmo. Tá? Então, principalmente esse conceito de função injetora tem inversa. Tá? Por isso que o nome é injetora. As sobrejetoras, esses conceitos aqui, eles são legais, mas não vão ser tão usados por nós. Mas o de injetora vai. Tá? Sobrejetoras são aquelas que preenchem toda a imagem, né? E não sobrejetoras as que não preenchem toda a imagem. E bijetoras são as que atendem os dois casos. Mas o nosso foco são as injetoras, ou seja, cada x tem seu y. Vamos a uma aplicação real de domínio imagem. Porque uma coisa é o domínio natural da função. Por exemplo, y igual a raiz de x, você sabe que o x tem que ser positivo. Mas na prática, às vezes o domínio é mais restrito ainda. Por exemplo, aqui nós temos uma caixinha não, uma folha de cartolina que eu ainda não recortei. Vou desenhar aqui a folha de cartolina como ela era originalmente. Essa folha de cartolina, originalmente, ela tinha 16 polegadas por 30. Eu quero cortar um quadradinho aqui em cada canto, de forma que eu possa
depois de recortado, dobrá-la e fazer uma caixa. E aí pede-se qual que é o volume, a equação que dá o volume dessa caixa e qual que é o domínio da função. Bom, vamos por partes. Primeiro vamos calcular o volume. O volume a gente sabe que é lado vezes lado vezes lado. Um dos lados da caixa, agora que eu recortei 30, não é mais 30. É 30 menos 2 vezes o que foi recortado. O outro lado é um pouquinho menos que 16. É 16 menos 2 vezes o que foi recortado. Então, vai ser 30 menos 2 vezes o que foi recortado, vezes 16 menos 2 vezes o que foi recortado, vezes o que foi recortado, que vai ser a altura x. E aqui eu tenho a fórmula do volume. É essa fórmula aqui, ó. Eu posso, não preciso, não foi pedido. Eu posso aplicar a distributiva aqui, né? E encontro essa fórmula aqui do volume. E aí, eu olho para ela e penso que o domínio são todos os reais. Claro, o domínio matemático são todos os reais. Mas o domínio físico não são. Porque fisicamente não existe volume negativo. Então, o domínio vai ter que ser tal que tudo isso aqui seja maior do que zero. E é muito mais fácil fazer assim, ó. 16 menos 2x, que multiplica 30 menos 2x, que multiplica x, maior, nem igual, só maior do que zero. Muito mais fácil fazer assim. Então, só tem um jeito disso ser maior do que... Tem vários jeitos, na verdade, né? Esse ser positivo, esse positivo, esse positivo. Outra maneira é menos, menos, mais. Outra maneira é menos, mais, menos. Vamos ver todas elas. Vamos ver todas elas. Tá? Então, vou começar rabiscando aqui. Onde tem um espacinho? Aqui em cima. Aqui em cima. Vou pegar esse 12 menos 2x. Eu sei que quando x é 16, não é 12, né? É 16. Quando x igual a 8, isso aqui dá zero. Para x maior do que 8, isso aqui dá negativo. Tem que fazer um pouquinho mais para o lado ali, senão não vai caber. Então, 16 menos 2x. Vou colocar aqui 8. Para x maior do que 8, ele dá negativo. Para x menor do que 8, ele dá positivo. É só olhar para essa equação aqui. Agora, esse outro, 30 menos 2x, eu sei que para x maior do que 15, ele é negativo. Menor do que 15, ele é positivo. E, finalmente, x, ou x menos zero, eu vou colocar x. Quando x é menor do que zero, ele é negativo. Para cá, ele é positivo. Agora, eu posso fazer a intersecção de tudo isso ali, ó. Zero. Oito. Quinze.
mais com menos, dá mais. Mais com mais, dá mais. Mais, com menos, dá menos, né? Não dá mais. Que é menos, que é mais, que é menos, e aqui é mais de novo. Então, eu tenho dois intervalos com volume positivo. Um quando x varia de 0 até 8. E outro quando x é maior do que 15. Vamos verificar se x maior do que 15 é algo aceitável, né? Apesar de dar o volume positivo. Mas eu não posso cortar mais do que 15 polegadas. Se eu cortar 15 polegadas, eu dou aqui no meio. E se eu cortar 15 polegadas, eu atravesso até as 8 aqui, né? Eu passo uma tesoura por cima da outra. Isso é um verdadeiro absurdo. Então, esse resultado é inaceitável. Agora, entre 0 e 8 é aceitável, né? Entre 0 e 8 eu posso cortar, porque aqui eu posso cortar até 15 e aqui eu posso cortar até 8. Então, a única parte que faz sentido de calcular o volume é entre 0 e 8. Qual que é o domínio? O domínio, fazer um 2 pontinhos aqui, né? Ou pode fazer igual também. O intervalo de 0 até 8. Qual que é a imagem? Vamos fazer uma imagem aproximada, olhando para o gráfico do volume, né? A imagem vai de 0 até uns 720, olhando aqui, né? Vou fazer imagem aproximadamente de 0 até uns 720. Tá? Porque a imagem são os valores de y. Apesar de, do ponto de vista matemático, eu poder jogar qualquer x, não faz sentido volumes negativos. Eu vou plotar o gráfico aqui com volume negativo também agora, tá? Vou já puxar aqui um editor de gráficos que eu uso bastante. Vou escrever v de x igual a 16 menos 2x 30 menos 2x x. Aqui eu cortar negativo, ver se tem cabimento. Vou fazer aqui, cortar negativo é uma coisa mesmo que não existe, né? Seria um verdadeiro absurdo, x negativo. E agora aqui eu vou fazer até 30. Foi demais, vamos fazer até uns 18. 18 era melhor. Depois 16. Pronto. Né? Aqui eu tenho o volume máximo, né? Que eu falei que dava lá uns 720, talvez dê até um pouquinho mais, né? Um volume negativo, que é um absurdo, né? E um volume positivo quando você cortou além do que devia cortar. Isso só matematicamente faz sentido, né? Mas fisicamente não faz sentido algum. Deixa eu perguntar para quem não está aparecendo aqui direito, não consigo ver o nome de todo mundo, eu vou pedir para quem está aparecendo. Rafael, Júlia, Laisla, Giovana. Entendido isso aí?
Não vão fazer eu parecer centro espírita. Rafael... É que ele está estiver respondendo pelo chat, professor. Ah, eu tô vendo. Eu tô vendo alguns, mas mesmo assim alguns demoram. Eu vou dizer, o Rafael já respondeu, né? Vou dizer, Rafael, está me ouvindo? Deu algum sinal? Né? Tem o delay também, tá certo, tá certo. Bom, obviamente que muitas funções já existem, né? Que é o caso do seno, do cosseno, do tangente, do elevado ao quadrado. Enfim, tem N funções, logaritmo, né? N funções que já existem. E nós vamos criar novas funções a partir dessas antigas. Como? Somando, né? Subtraindo, multiplicando ou dividindo. Só tem que tomar o cuidado para essa aqui nunca ser zero aqui debaixo, porque senão vamos ter problemas. Então, seja, dada essa primeira função e essa segunda função, pede-se, encontre a soma, a subtração, a multiplicação, a divisão e 7 vezes uma função. Na verdade, foi pedido o domínio delas, né? Não foi nem pedido para encontrar essa soma, mas nós podemos encontrar facilmente, né? Bastando para isso somar essas duas. Né? Eu vou encontrar aqui a soma dessas duas, 1 mais raiz de 2, 1 mais raiz de x menos 2, mais x menos 3. Isso aqui é tranquilinho para fazer o próximo passo. Vai ficar como x, não tem muito o que fazer, mais raiz de x menos 2, menos 3 mais 1, menos 2. E é isso aqui, acabou. Tá? Isso é f mais g, que você poderia chamar de h de x, se você quisesse. Mas qual que é o domínio dessa função aqui? Bom, o domínio é encontrado pela intersecção desses dois domínios. Tá? O domínio da função g são todos os reais. O domínio da função f é x maior ou igual a 2. A intersecção dos dois domínios é x maior ou igual a 2. É assim que a gente faz. Então, o domínio da soma vai continuar sendo restrito, né? Vai ser a restrição dos dois ao mesmo tempo. Então, é x maior ou igual a 2. O domínio da diferença também. O domínio do produto também. O domínio de 7 vezes f também. Na verdade, o domínio de 7 vezes f vai ser o próprio domínio de f, tá? Que no caso também é x maior ou igual a 2. O domínio de f sobre g que é um pouco mais complicado, porque ele é, sim, a intersecção, mas eu também tenho que cuidar para g ser diferente de zero. É a intersecção dos dois com a intersecção de x menos 3 diferente de zero. Ou seja, x ainda tem que ser diferente de 3. Então, o domínio neste caso é x maior ou igual a 2 e x diferente de 3. Isso pode ser feito da seguinte maneira formal, né? Então, o x, se ele é maior ou igual a 2, ele pode ser fechado aqui, ó, de 2 até 3, mas não conta o 3, união com 3 até mais infinito. E infinito sempre é aberto, porque a gente nunca chega no infinito. Tranquilinho? Isabela, tranquilo isso? Joia.
eu vou pedir para vocês darem uma pensada nessa aqui. Ó. Mostre que se f de x igual a x, veja que g de x é a mesma função. Agora eu tenho h de x igual a x, tenho 3 funções, tá? Por que o domínio de f vezes g, não é o mesmo que o domínio de h? Tá? Veja bem, f de x vezes g de x é igual a raiz de x vezes raiz de x, né? Que é igual a x. h de x igual a x. Por que o domínio de f vezes g é diferente do domínio de h? Por quê? Essa é uma excelente pergunta. Só tenho a impressão que tem alguém do centro acadêmico agora que quer conversar com nós um pouquinho. Ah, certo, a Letícia. Letícia, bom dia. Fique à vontade para conversar com eles aí. Vou ligar minha câmera só para vocês me verem. Bom dia, pessoal. Eu sou a Letícia, sou do Centro Acadêmico, né? Centro Acadêmico, eu vim falar com o pessoal que entrou agora no 2020/2, né? Que são os calouros, que estão meio perdidos aí. Então, o Centro Acadêmico vai ajudar os calouros a se integrar na faculdade, né? Então, eu vou deixar um link aqui no chat, deixa eu colocar aqui, que é o grupo dos calouros 2020/2, tá? É para quem entrou agora. Então, o primeiro link ali é do grupo e o segundo é o meu do WhatsApp, se alguém não conseguir entrar. Então, ali depois do meio-dia, a gente vai conversar com esse pessoal que entrou agora, tirar dúvida e integrar esse pessoal nos grupos do petróleo, né? Então, quem entrou agora ali, é só botar no primeiro link, que já vai lá para o WhatsApp. E é isso aí. Obrigado, prof. E boa aula, pessoal. Obrigado, Letícia. Mais que rápido. Só para não atrapalhar. Obrigadão aí, Letícia. Valeu. Pessoal, então vamos ali ao que nós estávamos fazendo, né? Nós tínhamos 2 funções, né? F e G. E pedia por que o domínio do produto de F por G não é igual ao domínio de H. Aparentemente, o domínio de F vezes G é todos os reais. Ocorre que o produto de F vezes G é uma função nova que depende de funções antigas. Então, ela herda tudo de bom e tudo de ruim das antigas. As antigas só eram definidas para x maior ou igual a 0. Logo, o domínio de f vezes g, ele é dado pela intersecção desses 2 domínios. O domínio de f vezes g só vale para x maior ou igual a 0. Apesar de ser só x. Mas lembrem-se que é um x disfarçado, é raiz de x vezes raiz de x. Então, o domínio de f vezes g é a intersecção desses 2 domínios. E h de x, ela não depende de ninguém. Ela não foi uma função criada a partir de funções antigas. H de x, sim, o domínio são todos os reais. Então, por que os domínios não são iguais? Porque f vezes g herda o domínio das funções originais. E h, por si só, já é uma função original. Eu tenho que tomar muito cuidado quando eu crio funções novas a partir de antigas. Eu herdo junto o domínio. É mais ou menos igual a um casamento. Quando você casa com a família, não casa só com a pessoa. A maioria que não é casado vai descobrir isso. Quando você casar, não, eu casei com a pessoa. Não, você vai casar com a família inteira. Aqui é a mesma coisa. Quando você cria funções novas a partir de antigas, você vai casar com a família inteira. Tá? Não tem jeito de ficar só com a parte boa, não. Essa partezinha de funções compostas eu vou iniciar daqui 15 minutos. Vamos fazer agora uma pausa de 15 minutos. Nós temos aula até o meio-dia, né?
Então, vamos fazer uma pausa de 15 minutos, dar uma descansada, pensar um pouquinho. Se tiver alguma dúvida, iniciamos a próxima etapa da aula com dúvidas. E logo em seguida, vamos às funções compostas. Tranquilinho, meus caros? Até daqui a pouquinho, então. Muito bem. Nós vimos o que é uma função, que é uma regra. Nós vimos que podemos criar funções novas a partir de antigas. E também existe função de função, né? Uma função dentro de outra função. E é esse caso aqui, ó, f do g do x. Então, vamos imaginar agora esse f e esse g. Primeiro, eu vou calcular quanto que vale f do g do x. F de g é igual a g quadrado mais 3. Facinho. Né? Que é igual a g, eu sei que é a raiz de x. Podemos até fazer em outra cor, eu acho que isso vai facilitar bastante. Né? No lugar do g. E no lugar do raiz de x, vai ficar um pouco mais didático. Naturalmente, eu sou tentado a fazer isso aqui, e posso. Né? Chegando à conclusão que f do g do x é igual a x mais 3. O problema de eu ter pronto f do g do x é que eu sou tentado a pensar que o domínio desta composição de funções é todos os reais. São todos os reais, e não são. Tá? Por quê? Porque o domínio de uma função que herdou de outras, né, que é filha de outras, depende do domínio dos pais. Os pais são f e g. Eu quero saber o domínio de f de g de x. Eu tenho que ter em mente que eu vou em f toda a imagem de g. Bom, sendo g igual a raiz de x, eu sei que o domínio de g são todos os reais positivos. Não pode ter negativo, é x maior do que zero. Sendo o domínio de g todos os reais positivos, a imagem de g vão ser todos os reais positivos. Será que f suporta todo esse domínio? O domínio de f é a imagem de g. Eu poderia fazer isso com balãozinhos, né? Aqui eu tenho o x. Né? Eu faço uma função g. Eu vou chegar no y do g. E daí eu faço uma função f. Então, este segundo balão aqui é a imagem de g, que é o domínio de f. Esta aqui é a imagem de f. E esta daqui é o domínio de g. Ou eu posso fazer esse pulo aqui direto, que é o f do g do x.
Só que eu tenho que respeitar o mesmo domínio. Bom, primeiro, o domínio de G só são os reais positivos. Então, aqui nesse balãozinho só vão ter os reais positivos. E aqui só vão chegar, então, os reais positivos. Se chegar em F apenas os reais positivos, a imagem de F, basta olhar para a função. Se chegar só os reais positivos aqui, a imagem de F vão ser os y maiores ou iguais a 3. Ok, então qual que é o domínio de f de g de x? Só são os reais positivos. Apesar de f de g de x aparentemente aceitar qualquer x, ela não aceita porque ela é uma composição dessas duas funções e essa aqui restringe aos x positivos. Se eu colocar apenas x positivos aqui, ou zero, né? Esta composição de função vai me retornar uma imagem com números sempre maiores do que 3. Eu acho que eu vou fazer esses gráficos, que isso aqui vai simplificar um pouco a vida. Aqui. Vou fazer primeiro o gráfico de raiz de x. Obviamente que ele só pode ser feito para x maior do que 0. Mesmo ele tentando fazer de menos 10 até 10. O outro era x² mais 3. Então, aqui os dois. Eu até vou usar como fg de x. Acho que vai ficar melhor ainda. F de x igual a x² mais 3. Opa, o 3 é embaixo. G de x igual a raiz de x. Não vai mudar nada aqui, ó. Vou fazer o gráfico primeiro de g de x. Depois de f de x. Agora eu vou fazer de f de g de x. F de g de x. Vou fazer eles de menos 4 até 4. Fica mais fácil de enxergar. Talvez eu fizesse de menos 3 até 3. Até menos 3 até 3. E esse f do g eu vou engrossar um pouquinho a linha. Um pouquinho bastante. O que nós percebemos aqui, ó? Esse é x² mais 3, essa linha preta, essa é a raiz de x, e esse é o resultado da composição, que é x mais 3. Mas alerto que este gráfico não poderia ser feito neste trecho aqui, ó. Por quê? Porque a função g de x não existe nesse trecho. Não existe domínio, não existe, né? O domínio nesse trecho aqui. Porque ali foi feito o gráfico erroneamente de x mais 3, né? Que é o que nós calculamos. Mas este gráfico só poderia ser feito daqui para frente. Ele não poderia ser feito para números menores do que 0. Agora eu vou tirar o 0. Aliás, vou colocar o 0, né? Na verdade, só esse trecho aqui que está certo. Ó, daqui, agora pode ir para o infinito sem problema algum. De novo, por que isso?
Porque eu só posso fazer o f do g do x. E o g do x só existe para os x positivos. É só olhar para a função aqui. Júlia, Lucas e Brenda, compreendido isso aí que eu falei? Perfeito, perfeito. Agora nós vamos fazer algo um pouco mais difícil. Aqui não é pedido para encontrar o domínio, mas eu vou encontrar o domínio de f de g de h de x. Então, f do g do h. F do g do h de x. Muito louco, né? Então, o f é o raiz. Seria muito simples, né? Eu até acho que é melhor eu fazer por partes. Fazer raiz de g, né? Porque f do g, pronto, raiz de g. Raiz do g. Que é igual a raiz, né? O g é g do h, de 1 sobre h. Que é igual a raiz, de novo, de 1 sobre h, só que h é x ao cubo. Eu não fiz nenhuma simplificação aqui, simplesmente achei f do g do h, mesmo porque nem tenho o que simplificar aqui. Não há nada a ser simplificado nessa expressão. O que você pode lembrar é, agora, se você for chato mesmo, ou chata, né? Você faz o seguinte, você vai dizer que isso daqui tem um 2 aqui, né? Porque é raiz quadrada. Aí você vai dizer, é raiz quadrada de x na menos 3, que é igual a x na menos 3 meios. Aí também pode, né? Mas não é nada diferente do que está aqui. Bom, agora qual que é o domínio de f do g do h? Como nós não simplificamos nada, né? Você pode tirar daqui o domínio. Você vai verificar que o domínio desta daqui, só porque não simplificamos, vai ser x maior do que zero. O x não pode ser igual, porque ele está num denominador, e ele não pode ser negativo, porque é raiz quadrada. Agora vamos fazer a análise mais certeira. Tá? A análise mais certeira é o seguinte, f do g do h de x. Bom, primeiro, qual que é o domínio do h de x? O domínio do h de x são todos os reais. Tranquilo, pode ser qualquer coisa. Se eu jogar qualquer coisa no h de x, que é x ao cubo, eu recebo qualquer coisa no h. Então, eu jogo como imagem do h todos os reais. Aí vem a pergunta, g suporta todos os reais? Não, g não suporta zero. O h não pode ser zero. Só tem um jeito do h não ser zero. Botar um asterisco aqui, ó, que quer dizer que o domínio do h são todos os reais menos zero. Esse asterisco quer dizer que é menos zero. Tá? Então, eu fiz o domínio lá no x para não ter um h igual a zero, porque g não suporta um h igual a zero. Só que eu não posso dar o domínio no h, eu tenho que dar o domínio lá no x. Por quê? Porque eu tenho um x que é feito uma transformação h, que daí vai para uma imagem de h, que é feita mais uma transformação g, que vai para a imagem de g, que é feita mais uma transformação, que vai para o f. Do ponto de vista de h, beleza. Acontece que o g
o G não quer zero. Tem que ser diferente de zero para o G. Então, mas o meu domínio da composição está aqui. Aqui eu tenho o domínio de G, mas a imagem de H. O domínio geral é esse aqui. Tá? Então, X tem que ser diferente de zero, porque H tem que ser diferente de zero. Tá? Já fiz. Beleza. Agora, se eu jogar aqui todos os reais menos zero, ele vai me jogar como H todos os reais menos zero. Bom, G suporta todos os reais menos zero? Sim, G suporta. Daí, se eu jogar em G todos os reais menos zero, ele vai me devolver todos os reais. Positivos e negativos. Aqui também tem asterisco. Aqui vai ser menos o zero, mas aqui ele vai chegar pertinho do zero, porque o H pode ser infinito, né? 1 sobre infinito dá zero. Então, eu vou colocar aqui todos os reais. Você até pode colocar, nunca vai chegar no zero. Beleza, nunca vai chegar no zero. Bom, de fato, eu não vou colocar zero lá mesmo, né? Não vai ter 1 sobre zero. Bom, aí eu vou para o F. Será que o F suporta todos os reais menos o zero? Ele suportaria até o zero, mas não todos os reais. Ele só suporta todos os reais positivos. Então, o G tem que ser todos os reais positivos. O G. Para o G ser todos os reais positivos, o H tem que ser todos os reais positivos, e para o H ser todos os reais positivos, o X tem que ser todos os reais positivos. X sendo todos os reais positivos, o H vai ser todos os reais positivos. O H sendo todos os reais positivos, o G vai ser todos os reais positivos. O G sendo todos os reais positivos, o F vai ser todos os reais positivos. Beleza. Então, o domínio dessa composição são todos os reais positivos e não podem ser iguais a zero. Não podem ser iguais a zero. Tá? Eu poderia escrever isso melhor assim, ó, domínio igual ao intervalo de zero até mais infinito, né? Que é a mesma coisa que x maior do que zero. Muito louco, né? Mas é assim. A composição de função, né? Você analisa o primeiro domínio, vê qualquer imagem, a imagem dessa aqui vai ser o domínio da próxima. Se ela não aceita toda a imagem, você restringe aqui no X. Certamente esse é um vídeo que nós vamos ter que ver algumas vezes até entender bem. Mesmo assim, alguma pergunta até aqui? Eduardo, Isabela, Ana Luísa, Mariana? Alguém tive a impressão que vi uma levantadinha de mão aqui, eu só não consigo ver o nome. Eu não vejo essas levantadinhas de mão tão fácil. Vocês vão perguntando, hein? Tranquilo, Eduardo? E entendido isso aí? Como é que tá? Professor, Sim. o senhor vai colocar esses slides com as anotações no Moodle ou só vai estar os slides? No Moodle vai estar o vídeo, mas não os slides com as anotações, tá? Entendi. Porque eu vou apagando essas anotações, senão para a próxima aula vira meio bagunçado. Mas os slides limpos, mais os vídeos, tá? Então, de qualquer forma, as anotações vão estar acessíveis pelos vídeos. Professor. Sim? Eu posso dizer ali, então, que x pertence aos reais, sendo diferente de zero? Pode. Perfeito.
Vamos lá. Ah, tá aqui. Agora. Bom, e nós, seguido, vamos fazer composições de funções, né? Por exemplo, x quadrado mais 1 elevado a 10, né? A função de dentro é x quadrado mais 1 e a função de fora é elevado a 10. Seno de x ao cubo cuidado que isso aqui, ó, isso aqui é diferente de seno de x ao cubo, tá? Isso ali é igual a seno de x ao cubo dessa forma. É isso aqui, e não isso aqui. Enfim, nós podemos seguir essas tabelinhas e aprendermos um pouquinho mais sobre composição de funções. Ela é bastante intuitiva. Agora vamos... você lembra que eu disse que tinha que decorar como se fosse uma tabuada, aquele y igual a x quadrado, y igual a x? É porque nós vamos aplicar isso agora em translações de funções. Nós vamos ver translações de funções tanto no eixo y quanto no x. Essa funçãozinha aqui, ó, é y igual a x quadrado. Se eu transladar ela só em y, ela muda um pouquinho. É só colocar esse termo aqui mais 2. Se eu quisesse mandar ela para baixo, é só colocar esse termo menos 2. É fácil. Agora, o que complica um pouco, ó, é se eu quero mandar ela em x, né? Porque eu mandei ela para o negativo e ela ficou positiva. Eu mandei ela para o positivo e ela ficou negativa, né? Então, isso não é tão fácil. A forma de entender isto é a seguinte: você vai fazer y menos y da coordenada do centro igual a f de x menos a coordenada do centro. Eu estou chamando de centro esse vértice aqui. Então, esta expressão aqui, eu vou reescrevê-la assim, ó. Y menos 2 igual a x quadrado. O melhor ainda, eu vou escrevê-la assim. Y menos 2 igual a x menos 0 ao quadrado. É esta expressão aqui. Agora eu sei que, apesar daqui estar escrito menos, ele foi 2 para cima, tá? É y menos o que se desloca para cima igual a f de x menos o que se desloca para a direita. Daí, aqui vai ficar mais fácil, porque esta expressão aqui, ela vai ser escrita assim. Y menos 0 é igual a x menos 2 ao quadrado. Por isso que deu mais 2, porque ela foi deslocada para o menos 2. Essa outra aqui, ó, essa outra, desculpa, essa daqui, né? Essa daqui vai ficar y menos 0 igual a x menos 2 ao quadrado. Foi deslocada de 2 para a direita. Finalmente, essa que nós pulamos, y menos 0 igual a... Não é y menos 0. Esse menos 2 eu vou ter que jogar ele para o lado de lá. Ó. Que bom que eu fiz. Aí vai ficar y mais 2 igual a x menos 0 ao quadrado, né? Lembre-se que esse mais 2 é menos 2, por isso que ele foi deslocado menos 2 para baixo. Vamos fazer uns gráficos do início aqui, né? Primeiro eu vou fazer o gráfico de raiz quadrada de x menos 3. Eu me lembro daquela que eu estou chamando de tabuada,
do gráfico de y igual a raiz de x. Era uma coisa assim. Esse é y igual a raiz de x. Bom, o que eu tenho não é bem esse. O que eu tenho é y igual a raiz de x menos 3, né? Ou y menos 0 igual a raiz de x menos 3. Eu simplesmente desloco ele do 0 para o 3. E está aqui meu gráfico. Tem que ser um pouquinho mais redondinho só aqui, ó. Tá? Porque este marronzinho ali, você pode escrever ele de um jeito mais complicado. Y menos 0 igual a raiz de x menos 0. Então, ele começa no 0 e 0. E esse aqui é y menos 0 igual a x menos 3. Então, ele começa no 3 para y e 0 para x. Penso que não é difícil. Vamos fazer mais um, né, que vai ser esse daqui, y igual a raiz de x mais 3. Então, eu tenho y menos 0 igual a raiz de x menos 3. O raiz de x nós já sabemos de cor, que é y igual a raiz de x. E agora eu desloco ele menos 3 para a esquerda, então ele vem para cá, né? Menos 3. E é esta parábola aqui. Aqui nós também temos o original, né? O original. Eu já saio dessa canetinha amarela, né? O raiz de x menos 3 e o raiz de x mais 3. Translação não me parece tão complicado. Agora, sempre dá para complicar. Nós vamos complicar um pouco mais com este aqui, ó. Então, eu tenho y igual a x quadrado menos 4x mais 5. Como fazer este? Não joga só o número para cá, o número para lá, não é tão evidente. Eu tenho que me lembrar que x menos 2 ao quadrado é igual, né? Aquela historinha lá do quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? Até aqui está dando certo. Só que aqui vai ficar mais 4, mais o quadrado do segundo. Né? Então, é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Né? Teria que dar mais 5. Né? Então, certamente, eu não posso dizer que y igual a x menos 2 ao quadrado. Não posso. Mas eu posso dizer que é x menos 2 ao quadrado mais 1. Por quê? Porque vai ficar só esse trechinho aqui, ó, vai dar x quadrado menos 4x mais 4. Né? 4 mais 1 dá 5. Vai ficar exatamente o que está aqui. Agora sim. Agora eu vou trabalhar um pouquinho mais isso ali. E eu vou falar que y menos 1, vou jogar esse 1, né, para o lado de lá, igual a x menos 2 ao quadrado. Vou comparar com aquilo que eu conheço. O que eu conheço é y menos 0 igual a x menos 0 ao quadrado, ou seja, y igual a x quadrado, que é essa daqui. Agora basta deslocar 1 para cima e 2 para a direita. 1 para cima, né? 1 para cima e 2 para a direita, e faz a parábola. E está terminado o nosso gráfico. Não me parece difícil. Né? O difícil mesmo era se lembrar desse quadrado perfeito aí para resolver. Além de translações, nós temos que estudar as reflexões. Né? A reflexão é como um espelho. Aqui eu tenho uma função bem conhecida, y igual a raiz de x. A gente acabou de trabalhar com ela.
Existe a função y igual a menos raiz de x. A pergunta é, qual que é o domínio da função y igual a raiz de x? Uma pergunta que eu estou fazendo agora para vocês. Mariana, qual que é o domínio da função y igual a raiz de x? Todos reais positivos? Perfeito. Isabela, qual que é o domínio da função y igual a menos raiz de x? Essa é difícil. Vai lá, Isabela. Eu não tô ouvindo. Aparece aqui, mas eu não estou ouvindo. Agora, opa, estou escutando alguma coisa. Agora dá para ouvir? Dá para ouvir bem baixinho, mas dá para ouvir. Todos os reais negativos? Perfeito! Perfeito, perfeito. É isso aí mesmo. Porque somente os x negativos, que multiplicado por menos, vão dar mais, e vai ser possível calcular essa função. Percebam que houve uma reflexão em torno do eixo y quando eu troquei x por menos x. Da mesma maneira, há uma reflexão em torno do eixo x quando eu troco y por menos y. Eu vou colocar do lado de cá, eu não gosto desse cara aqui. Ó. Quando eu troco y por menos y, há uma reflexão aqui. Quando eu troco x por menos x, há uma reflexão aqui. E agora o gráfico que não vai ser moleza. Faça o gráfico de raiz cúbica de 2 menos x. Vou puxar um quadro branco aqui para nós acompanharmos. Raiz cúbica de 2 menos x. Tá. Y igual a raiz cúbica de 2 menos x. Eu vou começar do seguinte, imagino eu, daquilo que eu sei, que é y igual a raiz cúbica de x. Esse eu sei. Y igual a raiz de x dá isso aqui, e raiz cúbica só puxa para o negativo também. Isso é y igual a raiz cúbica de x. Bom, este daqui eu vou ter que trabalhar um pouco mais. Eu vou começar fazendo o seguinte, y igual a raiz cúbica de menos x. Vou esquecer esse 2 por enquanto. Raiz cúbica de menos x vai dar uma reflexão em torno do eixo y, em torno desse eixo aqui. Então, y igual a raiz cúbica de menos x. Note que eu estou chegando lá. Agora eu só tenho que colocar esse 2. Então, y, daqui vem para cá. Y igual a raiz cúbica de menos x menos 2. Eu vou fazer de menos x menos 2, porque menos x para dar o menos x, e o menos 2 é porque menos 2 vezes menos vai dar esse mais 2 que está aqui na frente. E este menos 2 aqui, ele está dizendo que eu tenho que jogar a função para a direita 2. Então, ela vai ficar este azul aqui é o gráfico, né, de menos x menos 2, obviamente, que é a mesma coisa que escrever raiz cúbica de menos x mais 2, que é a mesma coisa que escrever raiz cúbica de 2 menos x. É tudo a mesma coisa. Que é o nosso original.
Eduardo, Júlia, Giovana, tranquilo? Antônio? O tranquilo é, conseguiram entender a essência do negócio? Tranquilo? Tranquilo, professor, deu para entender, deu para entender. Bom, vamos a mais um gráfico. O Antônio está por aí, Antônio, que eu não vi tua resposta ainda. Bom, vamos fazer o gráfico de y igual a 4 menos o módulo de x menos 2, mas sem olhar. Né? Sem olhar. Vamos lá para o quadro branco também. Faça o gráfico deste cidadão aqui. Eu vou começar do que eu sei, que é y igual a módulo de x. Y igual a módulo de x. É aquele V, né? Faz y igual a x, só que aqui torna o y igual a x positivo. Esse é y igual a módulo de x. Agora eu vou fazer o y igual a menos o módulo de x. Simplesmente faz o y igual a menos, ou menos y igual a módulo de x. Talvez seja mais fácil de entender assim, ó. Menos y igual a módulo de x. Ou y igual a menos módulo de x, que é a mesma coisa. Agora eu vou fazer o gráfico de y igual a menos o módulo de x menos 2. Né? Que é só pegar esse carinha aqui e deslocar para a direita. E agora eu vou fazer o último gráfico, que é y menos 4 igual a menos o módulo de x menos 2. Né? Y menos 4 por conta desse mais 4 que está aqui. Basta empurrar isso aqui 4 para cima. Né? E daí está feito o gráfico também. Está em 2 e 4. Não me pareceu tão difícil, né? Dá uma olhadinha aqui, está aqui o nosso gráfico, né? No 2 e 4. Cada passo sendo feito aqui. Por fim, né, para finalizar a aula de hoje, nós vamos ver alongamento ainda. Existem funções que a gente pode alongar, né, ou comprimir tanto em y quanto em x. Aqui fica claro que se eu tenho y igual ao cosseno de x, se eu multiplicar ela por 2, claro que eu alongo, se eu multiplicar ela por 0,5, eu diminuo. Aqui eu multipliquei ela por 0,5, então ela diminuiu. Isso aqui eu também poderia interpretar essa primeira como y sobre 2 igual a cosseno de x. Quando eu passo dividindo aqui, eu aumento ela. Né? E essa aqui como y sobre 1/2 igual a cosseno de x. Né? Então, eu diminuí ela de 1/2. Estou fazendo isso não para complicar, porque aqui agora eu multipliquei no x. Né? Então, quando eu tenho cosseno de 2x, o que aconteceu? Esse cosseno de 2x é a mesma coisa que cosseno de x sobre 1/2. O cosseno de x sobre 1/2
quer dizer que você deu uma... Opa, eu tenho que olhar para cá. Você deu uma comprimida nela. Simplesmente para o x não ficar ao contrário do y, né? Aqui no 1/2, você deu uma comprimida. Aqui no 1/2, você deu uma comprimida. E esse cara aqui, né, eu posso chamar ele de cosseno de x sobre 2. Né? Você alongou. Né? Essa aqui você deu uma esticada em x agora. De forma resumida, né, quando você multiplica ou divide o y por um valor, você está aumentando ou diminuindo em y. E quando você faz isso em x, você está aumentando ou diminuindo em x. Vamos fazer alguns exercícios, porque isso pode não ser tão evidente. Tá? Então, eu tenho alguns exercícios aqui, ó. Eu vou fazer esses 3 gráficos, que eles não são fáceis. Tá? Por isso que a gente talvez faça eles mais de uma vez. Y igual a 3 seno de 2πx. Vou começar com aquilo que eu sei, que é y igual a seno de x. É um pouquinho menor, porque ali está vezes 3. O seno, eu sei que é um número que varia entre 1 e menos 1. Eu começo o x aqui com 0. Ele chega no máximo em 90 graus, que é π sobre 2. Depois ele chega a 180 graus, que é π. Depois 270 graus, que é 3π sobre 2. E finalmente aqui é 0 graus de novo, ou 2π. Esse é o seno de x. Agora eu vou fazer 3 vezes seno de x. Simplesmente eu multiplico por 3 a primeira função. Então, onde é 1, vai virar 3. Não vai estar bem em escala, né? Mas tudo bem. E esse aqui é o gráfico de y igual a 3 vezes seno de x. Mas eu quero seno, 3 vezes o seno de 6x, né? Porque 2 vezes π é mais ou menos 6. Porque π é 3,14. Então, eu vou fazer o gráfico de y sobre 3, né? Porque esse aqui eu também posso dizer que é sobre 3. Igual a seno de x sobre 1 sobre 2π. Eu coloquei aqui 1 sobre 2π, porque aqui vai aparecer o quanto eu estou aumentando, né? Aqui eu aumentei de 3, e aqui eu vou aumentar de 1 sobre 6, ou de 1 sobre 2π. Eu vou fazer essa conta só para ver o quanto que eu vou estar aumentando. Né? 1 dividido por 2 vezes π.
Vai dar, eu vou estar aumentando de 0,15. Então, vou estar diminuindo, né? Vou fazer 1/6, só para vocês verem que eu não estou mentindo, né? 0,15, 0,16. Né? Eu vou estar, então, diminuindo. Bom, eu sei que o período é 2π da onda seno. Então, seno de x, ele dá uma volta quando x é 2π. Quando esse argumento é 2π. Né? Seno de 2πx, ele vai fazer um período completo quando todo esse argumento é 2π. E todo esse argumento vai ser 2π quando x for 1. E não quando x for 2π. Nessa função aqui é quando x for 2π. Aqui é quando x for 1. Só para ter uma ideia, aqui o x é 0, aqui o x é 3. Não, aqui 1,5, né? 1,5. Aqui ele é 3. Aqui ele é 6. Né? Aqui vai ser 3 vezes 3, 4,5. Então, eu posso definir aqui. Ó. Aqui é meio, aqui é 1 e aqui é 1,5. Aqui é que ele vai terminar o período dele. Se aqui ele vai terminar o período dele, porque aqui vai ser 1. E olha que para fazer um seno eu preciso de 1, 2, 3, uns 4 risquinhos, né? Eu só tenho 2, só tenho o primeiro e o último, né? Vamos ter que achar os do meio. Vou fazer o bem do meio. Vou apagar esse aqui que vai me atrapalhar um pouquinho. Vou fazer um bem no meio agora para me ajudar. É porque esse é 1. O meio já estava até aqui, não precisava nem ter apagado. Então, vamos. Eu não ia me incomodar em nada esse meio. Só não está bem no lugar certo. Meio. Né? Aqui eu vou fazer mais 1 e mais 1 na metade de cada um. Por quê? Porque eu sei que este aqui vai dar lá em cima. E este aqui vai dar lá embaixo. Lá embaixo. Agora, o gráfico vai ser esse daqui, ó. Ele vai ficar meio apertado de desenhar. Vocês não acreditam como é ruim de desenhar quando a gente não vê o papel, porque eu faço num lugar e aparece em outro. Este é o gráfico, tá? Esse azul aqui é o gráfico de 3 seno de 2πx. Eu vou fazer ele no Excel agora, porque todos têm acesso ao Excel pela UDESC, né? Vocês têm acesso ao Office 365 gratuito. Né? Eu vou fazer isso no Excel agora, esse gráfico. É uma ferramenta fabulosa que vai ajudar um monte até em cálculo. Vou colocar aqui o X. Aqui eu vou fazer seno de x. E aqui eu vou fazer seno de 2πx. Vou variar o x de 0 até 2π. De 0,1 e 0,1 radianos. Igual ao de cima mais 0,1. E esse aqui vai até 6,28, né? Que é 2π. Vamos ver aqui. Foi até bem mais longe. Vamos voltar. Não precisei tanto. 6,3. Um pouquinho mais. E aqui igual a sen, né? Sen de x. Aqui eu só tenho que colocar que é 3 vezes, né? 3 vezes o seno. E aqui vai ser igual a 3 vezes o sen de 2 vezes π. Olha como eu escrevo π hoje. Fecha parênteses. Vezes o x. Vem aqui embaixo, dá um clique duplo, ele calcula tudo.
Para fazer o gráfico, é só selecionar aqui, ó. Seleciona tudo isso aqui. Tudo selecionado. Inserir. Escolhe o gráfico que quer. Eu vou pegar esse daqui, ó. Aqui eu tenho os dois gráficos. O seno de x, que é o primeiro, e o 3 vezes seno de 2πx, que é esse que a gente fez aqui, ó. Que termina aqui no 1. Vamos ver se ele termina no 1 mesmo, lá no nosso gráfico. Termina aqui no 1 mesmo, ó. Termina no nosso 1 mesmo. Legal. Legal. Eu só não continuei esse gráfico para lá, obviamente ele continuaria, né? Mas na mão é meio complicado de desenhá-lo. Rafael, Mariana, Brenda, Lucas, compreendido até aí? Sim. Então, é isso que eu vou passar na aula de hoje, tá? Não vou passar mais novo. Eu acho que a gente aprendeu bastante conteúdo. Né? Vocês fiquem à vontade para tirarem dúvidas. Eu vou mostrar aqui, a aula formal acabou, vou mostrar apenas o livro. Tá? Que eu vou compartilhar tudo. Então, o nosso livro, ele está em português, tá? Eu pego esse aqui porque ele é mais rápido para abrir. Tá? Nós estamos aqui, antes do cálculo, funções. Né? Olha aqui o mesmo símbolo da nossa pasta. Né? E em cada seção, né? Por exemplo, a seção 0.1, no final da seção 0.1 existem exercícios. Né? Só que tem exercício demais, vocês não vão conseguir fazer todos, é muita coisa, sabe? Eu peço para que vocês façam esses fáceis aqui iniciais, né, que são esses exercícios de compreensão, né, e pelo menos o enfocando conceitos. Mas o meu conselho mesmo é que façam esses fáceis iniciais, mas todos aqueles que têm figurinha. Tá? Porque os que têm figurinha normalmente têm aplicação e são fabulosos. O enfocando conceitos é bom fazer mesmo que não tenha figura, porque são muito bons esses exercícios aí. E aí vocês vão tirando as dúvidas conforme elas forem surgindo comigo, né, ou com o monitor. Eu já vou colocar o monitor aqui também no grupo do WhatsApp, né? Isso facilita bastante. Para vocês verem, eu vou passar para vocês também aqui, ó, esses livros aqui, obviamente, em português, né? Aí vocês conseguem, fica mais fácil, né? Aconselho muito, sabe, quem não tiver lá tão apertado a comprar o livro, tá? Vocês vão usar, isso vai servir para cálculo 1, cálculo 2, e cálculo 3. Né? Esses dois volumes servem para cálculo 1, cálculo 2 e cálculo 3. Eles até não se tornam tão caros se você dividir eles pela quantidade de disciplinas que vocês vão fazer. Nós vamos usar só o volume 1 em cálculo 1. Tá? Então, se alguém quiser deixar para comprar depois, o cálculo 2 não faz mal. Meus caros, obrigados aí para todo mundo. Qualquer coisa, vão fazendo contato ou aqui pelo Teams ou no WhatsApp, né? Preferencialmente pelo Teams, né? Mas quando a coisa aperta, eu sei que o WhatsApp é mais fácil. Um abração para todo mundo aí e até a próxima aula.